Estamos de volta nesta semana com o Padre Adriano Zandoná falando sobre a espiritualidade, da maternidade, o papel espiritual da mãe. E a gente ficou de responder a pergunta, né, Padre? Como levar o meu filho para Deus, Padre? Olha, em primeiro lugar, Sheila, eu penso que a mãe leva o filho para Deus quando ela se torna uma mulher de Deus, cada vez mais, quando ela busca com sinceridade a própria conversão, quando ela lê a palavra e tenta colocar em prática, quando ela busca uma formação consistente também sobre o papel espiritual da mãe, a partir da escritura, a partir do catecismo, a partir de boas literaturas. E também, olha, eu acredito muito na via propositiva, sabe, Sheila? Olha, eu vou propor, eu vou ensinar, mas, sobretudo quando o filho é criança, eu acho que a mãe tem que assumir também um pouco o papel da autoridade que Deus lhe deu. Eu vou propor para minha criança. Criança você não propõe, não. Não pode dar um sim dúbio, um sim com interpretação. Sim é sim e não é não. A minha mãe mesmo, ela tinha uma pedagogia muito boa para me fazer ir à missa. Ela me dava duas opções, ou eu ia à missa, ou eu ia à missa. Então eu tinha que escolher uma das opções. Isso até quando ela conseguia, né, tadinha? Me conduzia ali. Depois, quando eu cresci demais, não teve jeito. Mas eu ia à missa, às vezes, eu era meio malucão, né, antes, na adolescência, eu contei meu testemunho na Canção Nova várias vezes, até chapado eu ia na missa. Mas ia, porque, se não fosse, né? Então, querendo ou não, ela foi nem sempre dá pra você ficar propondo. Não, você vai à missa, porque aqui em casa nós vamos à missa. Você vai rezar, porque aqui em casa nós rezamos. Então eu vejo que a mãe, sobretudo quando a alma da criança é moldável ainda, tem que ensinar. A criança vai gostar de rezar texto? Nunca vai gostar de rezar texto, até ela entender e pegar o gosto. A criança vai gostar de ler? Não vai. Mas você tem que introduzir o ritmo, entender que quem coloca ritmo na sua casa é você. A criança precisa de rotina, gente. Na verdade, todo ser humano, nosso cérebro, ele funciona muito melhor com rotina. Eu estava lendo uma pesquisa de uns neurocientistas esses dias, que falava da importância do ter horário de dormir, horário de comer, horário de levantar. Quanto mais uma criança, ela precisa, sabe? Então, mãe, você vai ser um testemunho, vai ser tudo muito bonito, ela vai ver você rezando, tudo isso é muito bonito, mas na prática, nós vamos rezar aqui em casa, entendeu? Tem que ter um pouco de autoridade também, né? Não autoritarismo, mas autoridade. Vai deixar uma criança de 5 anos decidir, ela não sabe nem, gente, nem o consciente dela, o superego, que Freud chamava, que é a distinção de juízo de valor no cérebro, não está formada ainda com 5, 6 anos. Então, essa sociedade muito permissiva, sabe? Essas coisas não funcionam. Mãe tem que ensinar, mãe tem que mostrar, né? Então, que nem minha mãe, como eu falei, nós rezávamos o texto não toda semana, mas, por exemplo, desculpa, na dia 12 de setembro, algumas datas, 12 de setembro, 12 de outubro, desculpa, Nossa Senhora Aparecida, né? Nós soltávamos rojões em casa, era uma promessa que a minha mãe tinha, e rezávamos o texto juntos. Se eu não fosse rezar o texto, ela soltava o rojão em mim. Mas é uma maneira de dizer, aqui em casa a gente reza. Depois, quando você cresce, você faz as suas escolhas. Mas às vezes, para semear, tem que ser firme, tem que criar ritmo. Você é mãe, Sheila, a Gabi é. Você sabe, deixa a criança por ela mesma. Ela vai comer doce o dia inteiro, vai dormir às 4 da manhã na internet, vai acordar. Não dá, tem que impor ritmo, tem que ter disciplina. Isso parte da mãe, muito, né? Claro, o pai também ajuda, não vai ser omisso, mas a mãe tem que estar junto, tem que estar acompanhando, né? Do meu ponto de vista. Então, tem que propor, tem que fazer junto. A criança, ela aprende por repetição, né? Tem um provérbio latino muito bonito, repetitio mater scientiae. A repetição é a mãe da sabedoria, do aprendizado, da ciência, né? Então, repetir ali com a criança, toda noite vamos rezar junto. E é interessante que as crianças, elas são tão surpreendentes, vocês sabem bem, que às vezes você, por 5 dias, obriga lá, vou usar esse termo, obriga, né? A criança a rezar com você antes de dormir. Um dia você cansado, esquece, a criança, mãe, não vamos rezar? Aí você fala, nossa, não é assim, né? Eles surpreendem a gente, né? Então é criar um ritmo. Casa precisa ter ritmo, precisa ter o cantinho da oração. A criança precisa entender que naquele cantinho da sala, onde a Bíblia está aberta, tem uma imagem de Nossa Senhora, é o cantinho de nós rezarmos. Quando eu tiver um problema, eu vou vir aqui falar com o Papai do Céu, falar com Deus, né? Eu acho que isso é essencial. E isso que o senhor foi trazendo, né? É bem isso. Como levar? Já nessa primeira infância, né, padre? Essa é uma das grandes didáticas da rotina, do conversar, do mostrar, da referência, mas também de usar da autoridade, né? Porque nisso também vai sendo formado. E, claro, padre, para aquelas mães que hoje, muitas nos acompanham aqui no canal da Canção Nova, já têm filhos adolescentes, filhos adultos,
Ô fase, hein, Eu mãe? sou Adolescente, ô fase, hein, mãe? Vou rezar por você. essa fase, eu ainda temo por ela, eu já Vocês vão rezo, viver, viu, a Sheila gente Gabi? nunca sabe o que nos espera. Mas já passou por toda essa fase de início, você fala, nossa, deu certo, né? Vendo meus filhos crescer, eles já conhecem a Deus, gostam de ler a Bíblia, mas de repente a mãe ela é surpreendida negativamente por aquela fase da adolescência difícil, depois o filho cresce, se torna um adulto e que a mãe não consegue tocar nos frutos, o filho se afasta de Deus. O que dizer para essas mães que sofrem hoje por ter buscado ser uma referência, mas hoje não consegue perceber os frutos daquela oração de casa, daquilo que ela ensinou na vida dos seus filhos? Olha, em primeiro lugar, eu penso que a mãe tem que se libertar de uma tentação que é sempre presente na construção do tecido emocional e psicológico de uma mãe, que é a tendência à culpa, né? A mãe tem que separar a maternidade dela das escolhas do filho. Talvez você foi uma ótima mãe, ensinou, mas os filhos, infelizmente, estão fazendo escolhas ruins. Então, se romper com a culpa, tentar se ver com misericórdia diante das situações, né? Mas também, mãe, entender que a minha mãe me fala isso. A minha mãe está com 66, 66. E eu sou caçula lá em casa, tenho uma irmã de 44, acho. Eu vou fazer 39 terça que vem, daqui uns dias, né, se Deus quiser. Minha irmã, outra um pouco mais velha, do meio. E minha mãe fala, olha, mãe nunca deixa de ser mãe. Porque a minha irmã tem 44, tem filho, mas a minha mãe precisa ser mãe de uma filha de 44 com filhos. A minha mãe precisa ser mãe de um padre. A minha mãe precisa ser mãe de uma outra irmã. E as necessidades mudam, mas maternidade é um exercício para a vida toda, sabe? Então, como ser mãe de um filho adolescente? Em primeiro lugar, tentar construir um vínculo de proximidade, né? Tentar ser próxima. Segundo lugar, rezar muito, pedir a pedagogia certa a Deus, porque é difícil, nem eles se entendem. Eles estão numa constante transformação, sabe? Eles estão num momento que eles não sabem definir o que eles sentem, o que eles querem. Então, ter um pouco de paciência com eles e lutar por eles, sabe? Você não vai agir como quando eles eram crianças, mas tem que acompanhar com quem você está indo, aonde você está indo, olhar na rede social, sim, tem que bisbilhotar com respeito, com discrição, mas no meu ponto de vista tem que ver, sim, o que ele está curtindo na internet, quem ele segue no perfil dele, né? Talvez se for novinho é bom que nem tenha perfil, né? Mas se tiver, quem que ele está vendo, veja lá a ferramenta de busca do YouTube, o que ele está assistindo. Tem que acompanhar, a cria é sua. Então tem que estar junto, né? E não tem receita pronta, eu não posso dar uma direção muito geral, porque isso depende, cada filho é um filho, cada filho tem um temperamento, se é um sanguíneo vai reagir de um jeito, se é um fleumático de outro, então é muito difícil eu conceituar de maneira muito genérica, né? Mas é tentar ter proximidade, tentar acompanhar, tentar sempre estabelecer um vínculo de proximidade e de diálogo. É melhor você ter, como dizia o diácono Nelsinho, né? É melhor um louco conhecido do que um doido em silêncio, né? É melhor você saber o que está na cabeça dele, conversar, e ele vai falar coisas esdrúxulas, mesmo coisas que não tem nada a ver, mas paciência com o processo dele. E também não exigir dele respostas de adulto. Ele não é adulto, ele é adolescente. Então, entender que ele está nessa mutação, né? São fases que vão sendo vividas e que em tudo, tanto o filho quanto a mãe, em tudo isso vão sendo formados. Sim, claro. Tudo isso também é motivo para a gente estar mais perto de Deus, buscar a Deus, pedir a sabedoria, porque a nossa humanidade ela é limitada e a criação ela é algo muito mais divino, né? Esse processo de criação, de formação, de transformação do homem. Então a gente precisa desse socorro do alto, dessa ajuda do alto. E muitas mães, padre, também vivem hoje o senhor trouxe isso, né? E dentro de mim eu falei, é verdade, é um sentimento que nós mães, eu como mãe, preciso romper. Que é um sentimento de culpa. Às vezes, se o filho cai, você acha que a culpa é sua. Se o filho tropeça, você acha que a culpa é sua. É demais. Dá vontade de dar uma chacoalhada às vezes na mãe, sabia? Gente que é padre, eu vendo de fora, como padre, como homem, dá vontade de dar uma chacoalhada. Não tem nada a ver com você, minha irmã. Você fez tudo que você podia. Mas a culpa é minha, a culpa é sua por quê? Ele fez uma escolha, né? Então, separar a maternidade da escolha do filho. É triste, claro, tá meio englobado dentro da gente, mas a gente tem que fazer esse esforço racional de dividir as coisas, porque isso evita sofrimento desnecessário, né? E também perceber que a liberdade é dada a cada um. Né? E nós, mães, não podemos ter esse controle, como o senhor trouxe aí naqueles 6 pontos, né, do vídeo da semana passada,
falando sobre aqueles 6 pontos que a mulher, a mãe, ela precisa até mesmo se rever para não ter esse controle sobre a vida do filho. Talvez esse sentimento de culpa é também esse desejo de controle, né, na realidade da vida dos filhos. E ainda, padre, se libertando desse sentimento de culpa, muitas mulheres que às vezes até traz por trabalhar fora, por não passar tanto tempo com os filhos. Como eu, que trabalho o dia todo fora, posso viver esse papel espiritual da maternidade com os meus filhos? Qual o melhor horário? Qual a melhor coisa para não deixar essa lacuna? Para também não viver esse sentimento de ausência? Porque existem realidades de necessidade. Olha, eu vejo que é amplo, né? Cada mãe tem uma rotina, cada mãe tem um tempo ali hábil em casa, cada uma tem um temperamento, tem um jeito. Eu vejo que cada mãe vai precisar lutar para colocar o seu melhor à disposição do seu filho nas condições que ela tem. Mas o que não se pode é deixar de tentar criar essa ambiência, essa relacionalidade. Se o tempo que você tem é de manhãzinha, ou é à tarde, ou é à noite, tenta dar qualidade nesse tempo, sabe? Tenta ser inteira naquilo que você faz. E eu acredito muito, como dizia Piaget, na força do lúdico, né? Para dar qualidade também no tempo com a criança. Não só ficar ali, mas talvez ter uma brincadeira, montar alguma coisa com a criança, um joguinho inteligente. Hoje em dia tem tanta coisa, né? Porque a palavra pedagogia, pedagogé do grego, quer dizer isso, você retirar da pessoa o melhor que ela tem dentro de si, que nem ela sabe que tem a oferecer. E a maternidade é isso, você está estimulando, está lendo com ela, para ela, uma literatura também, não só literaturas rasas, mas por que não já introduzir a criança numa literatura mais alta, uma literatura que seja literatura mesmo, né, com L maiúsculo, e dá tempo, dá qualidade, fazer uma comida gostosa, o tempinho que você tem, está inteira com a criança, né? Olha, eu tenho 2 sobrinhas, agora nasceram mais, claro, mas de quando eu vim para a Canção Nova, etc., completando 10 anos de padre agora mês que vem. E eu fiquei, sobretudo a Maria Vitória, que já fez 18, eu vou fazer 18 anos na Canção Nova há poucos meses, eu não convivi muito com ela, mas todas as vezes que eu ia de férias, eu tirava um dia para ser dela. Eu levava ela para um lanche, para o shopping, para brincar, né? E era só nosso, era o dia dela, ela sabia. E o de pouco dinheirinho que eu tinha ali era para ela, para comprar as coisas para ela, e criou um vínculo, mesmo eu não morando lá, nós temos um vínculo profundo, eu percebo, porque eu era dela ali naquele momento. Em outros momentos não, mas ela sabia que ela tinha um momento que eu ia levar onde ela queria, nós íamos conversar de tudo, claro que eu conversava com ela como se conversa com uma criança, né? Descia ali para entrar no mundo dela, mas tem uma liga, o que não era para ter, porque eu tô fora desde quando ela nasceu, e eu vou pouco para casa, exponencialmente falando, porque minha cidade não é tão próxima, eu sou mais do sul do Paraná, né? Do sul do Brasil, digo lá no estado do Paraná. Então, eu vejo que a gente tem que dar qualidade no tempo, porque você vai criando vínculo. E se você cria o vínculo, nada paga depois, sabe? Podem passar por crises, os vínculos que a gente vive, mas eles não se subtraem, né? Eles continuam ali. Então, é tentar dar qualidade para o tempo, tentar introduzir, como eu disse, o lúdico, a literatura na vida da criança. Isso vai ajudar muito também. Porque tudo isso fica gravado na memória, né, padre? É essa memória, é esse sentimento, é essa sensação, aquilo que você vive de bom, essa qualidade, esse momento, tem que ser aquele momento que marca a alma. Que a gente está falando aqui do papel espiritual, é esse papel que a mãe tem primordial, né, de tocar a alma do filho. Então, faça daquele momento presente, daquele momento único que você tem com o seu filho, seja ele pouco, ou se você tem a oportunidade de estar em grandes momentos com seu filho, faça com que, de fato, sejam momentos que marquem pelo lado positivo, pelo bonito, pelo belo, pela alegria, pelo sorriso, porque é isso que marca, né? É isso que gera esse vínculo, até mesmo que o senhor, falando da sua experiência com a sua sobrinha, e a gente já no finalzinho do nosso vídeo dessa semana, porque o conteúdo é maravilhoso, dá vontade de ficar aqui conhecendo mais, falando mais, mas eu queria que o senhor deixasse a dica também do livro que o senhor nos apresentou na semana passada, onde o senhor fala, tem aí um capítulo que fala especificamente aí a mulher, né? A mãe até mesmo, essa formação da mulher. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro que está na nossa loja Canção Nova e quem está acompanhando pode adquirir. Loja.cancionnova.com. Não é um livro para mães, esse é um livro para homens, né?
curar e restaurar o masculino, uma jornada de cura pela masculinidade, mas é imprescindível você que é mãe de menino, né, você que, maioria, né, casada, se relaciona com um homem, é importante para você entender um pouco a realidade do masculino e também as crises modernas que se impõem ao masculino, né, importante. E eu também citei algumas coisas do livro, tanto essa semana quanto semana passada, A Cura da Alma Feminina, um caminho de resgate para a verdadeira essência da mulher segundo o que Deus a criou para ser, que você também o encontra no loja.cançãonova.com. São livros de cura interior, são livros com palavra de Deus, com testemunho, com um pouquinho de pesquisa também, tem uma base interessante, não é um achismo, não, tem coisas muito lógicas ali, que vão fazer sentido com certeza para você, e que vão abençoar com certeza a sua vida, o exercício da sua função enquanto mãe, enquanto pai. Padre, quero agradecer muito a sua presença com a gente aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Já estou combinando aqui com a Gabi, nossa produtora, né? Mais para frente vamos gravar um também falando sobre o papel e espiritualidade do pai. Por que não, né? Tantos homens, tantos pais que acompanham aqui o nosso canal na Canção Nova, no nosso programa. Por que não falar também do papel espiritual do pai, dessa presença paterna? Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter um momentinho com o Padre Adriano falando dessa presença forte também, que é a presença paterna. E para encerrar, eu queria que o senhor nos desse a bênção. Com muito prazer, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Demorou, mas chegou, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre todas as mães que nos acompanham, os pais, dando a cada um de vós a sabedoria, a serenidade, a paciência, a eficácia no exercício da missão que lhes é própria e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. E você que curtiu o nosso vídeo, claro, deixa aí também o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, mande para sua família, mande no grupo das mães que você tem, que você faz parte. Tenho certeza que muitas mães serão tocadas também por esse vídeo, né? Irão aí descobrir muito mais do seu papel de mãe, da sua maternidade, né? Desse amor tão grande que é dentro do coração de mãe, que é capaz de transformar o mundo. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão atingidas por esse conteúdo riquíssimo do Padre Adriano conosco aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no canal da Canção Nova a gente se encontra. Tchau, tchau.